Oi pessoal, meu nome é Pedro Farias. A gente vai falar aqui sobre a substituição condicional que a gente pode fazer dentro do Power Query, certo? Às vezes a gente precisa fazer uma condicional do tipo substitua os valores dessa coluna, os textos dessa coluna, apenas se acontecer isso ou se acontecer aquilo. A gente vai utilizar aqui nesse exemplo o Power Query do Power BI, mas você pode utilizar tanto do Power BI quanto do Excel. A nossa base de dados que vai ser essa aqui, vou deixar a base de dados na descrição do vídeo, certo? Vou copiar, vou lá no Power Query, vou em transformar dados aqui. Em transformar dados eu vou escolher uma nova fonte. Essa nova fonte vai ser nova consulta e vai ser uma consulta nula. Consulta nula, vou em editor avançado, apago tudo que tem aqui e copio exatamente aquela base de dados que está na descrição do vídeo. Dou um concluído e ela já traz toda a nossa base de dados. No Excel seria a mesma forma, seria em dados, obter dados, outras fontes e consulta em branco. Consulta em branco, você poderá clicar em editor avançado, apagar tudo que tem lá, dar o Ctrl V e tá aqui a base da mesma forma. Tendo aqui a nossa base no nosso Power BI, eu vou alterar aqui a base, o nome para BD Vendas. E note que a gente tem algumas colunas aqui, que é onde a gente vai fazer essa nossa alteração. Nós temos uma coluna aqui, categoria, que tem mouse, teclado, monitor, acessórios, conectores, deve ter mais algumas outras coisas, cabos, certo? E temos aqui, ó, a coluna total vendido. Qual é o detalhe que a gente quer fazer aqui? Eu vou carregar aqui, ó, dentro do Power BI, fechar e aplicar. Ok? Eu vou carregar um gráfico de pizza, boto aqui o total vendido, vou em categoria, adicionar categoria, e a gente tem esses detalhes aqui. A gente tem aqui monitor, mouse e teclado, e todos esses aqui, pequenas categorias aqui. Nós vamos agrupar todos esses aqui em uma única categoria chamada outros. Então a gente teria 4 tipos de categoria, seria monitor, mouse, teclado e outros, certo? Volto lá para o Power Query, cliquei em transformar dados. Então, o que é que eu vou fazer a substituição? A primeira substituição que eu vou fazer é nessa categoria aqui. Eu vou substituir tudo que não for mouse, teclado e monitor por outros. E a outra substituição que iremos fazer é essa daqui. Eu vou puxar para cá uma tabela, botar total vendidos, categorias, certo? E botar operação na coluna. Vou classificar maior para menor. Monitor, mouse e teclado são os 3 maiores. Os outros são papelaria, cabos e os demais, certo? Note que quando a gente vê aqui no total, ele tem 1.105.000 de monitor. Por quê? Porque ele está somando tanto venda quanto devolução. O valor da devolução deveria ser negativo para poder, ao realizar essa soma aqui, ele poder fazer a subtração. Então seria um menos o outro, dá o valor, certo? A próxima substituição que eu vou fazer é exatamente essa, transformar tudo que é devolução em valor negativo. Vou lá em transformar dados, em Power Query. E aqui nessa substituição a gente vai usar da seguinte forma. Existe já dentro do Power Query uma função de substituir valores dentro da guia transformar. Quando eu seleciono o mouse e vou aqui em transformar, existe aqui, ó, substituir valores. E substituir valores, quando eu clico, eu posso escolher o valor antigo e substituir por um valor novo. Nesse caso a gente tem mais de um valor e a gente vai fazendo então a gente vai fazer uma condição dentro desses textos que a gente tem aqui. Primeira coisa que eu faço é botar um valor qualquer aqui A e valor qualquer aqui B. Dou um OK. E ele vai criar uma nova etapa para a gente. E dentro dessa etapa aqui foi criada essa função, essa fórmula aqui. Ele utilizou a função Table Replace Value. O que é que essa função faz aqui dentro do Power Query? Ele primeiro precisa de uma tabela como um parâmetro, como uma base para utilizar dentro do seu cálculo. E ele vai fazer uma substituição de todos os valores que é A e vai substituir por B, certo? E ele usa uma função aqui, ó, replace text. Na verdade ele está fazendo aqui uma substituição de valores
do formato texto, apenas texto, tanto que se for valor em numeral aqui, ele não vai fazer essa substituição. E onde é que ele vai fazer a substituição? Ele vai aplicar toda a substituição dentro de categoria. Okay? O que a gente vai alterar aqui são exatamente esses dois parâmetros aqui, A e B. O primeiro parâmetro que a gente vai fazer essa alteração, a gente pode apagar aqui na fórmula e vai usar uma expressão chamada it, todo minúsculo, it. Esse it, ele vai analisar, ele vai passar para cada linha da coluna que a gente vai fazer a alteração, que é a categoria, certo? Ele vai analisar qual é o valor de cada linha dessa coluna. Então, qual é o valor velho, qual é o valor antigo que a gente vai querer substituir? O valor antigo que a gente vai querer substituir é exatamente categoria. Então, ele vai substituir todo o valor de categoria por um novo texto. E quem é esse texto? Esse texto é exatamente a condicional que nós iremos fazer. Nós iremos também colocar it para que ele analise cada linha que vai ser substituída, e iremos usar aqui um if, nosso se for if categoria se categoria for igual a mouse, tudo maiúsculo, que está o texto, está todo maiúsculo. Se a categoria for igual a mouse, ou se categoria for igual a teclado, entre aspas dupla, teclado, se categoria for igual a monitor. Caso isso seja verdadeiro, ou seja, se categoria for igual a mouse, se categoria for igual ao teclado, ou seja, monitor, então then me retorne a própria categoria, porque esses textos que a gente vai porque esse texto de mouse, teclado e monitor, ele não será substituído. Então, se por acaso a categoria seja um desses três, retorne ele mesmo. Agora, else, caso contrário, me retorne o texto outros. Então, vamos substituir o valor atual da categoria por, se a categoria for igual a mouse, ou teclado, ou monitor, me retorne a própria categoria. Caso contrário, me retorne outros. Vou dar um enter. Veja aqui, ó, que ele já fez a alteração. Mouse, teclado, monitor, outros. Teclado, monitor, outros. Ele já fez toda essa substituição aqui na coluna. Se eu chegar aqui em página inicial e fechar aplicar, a gente já vai ver essa alteração que ele vai fazer. PD vendas, aqui monitor, mouse, teclado e outros. Já temos essa substituição. A próxima substituição que iremos fazer é exatamente a devolução. Vamos lá em transformar dados. Iremos fazer uma nova substituição. Dessa vez a substituição que iremos fazer é em total vendido, certo? Iremos para fazer exatamente da mesma forma. Seleciona a coluna, vem transformar, substituir valores. E dessa vez não vou botar uma letra A por uma letra B. Por quê? Porque a coluna agora é de valor e ela não vai aceitar essa substituição de valores utilizando textos, certo? Então a gente bota aqui um valor qualquer, número 1, número 2, e ele faz a substituição aqui por 1 e 2, certo? E vamos fazer a mesma alteração. Veja só, ele usa exatamente a mesma função. A única diferença que ele faz na função aqui é exatamente na função aqui, ó, que ele faz a substituição. Lá na outra a gente está utilizando replace text. Esse aqui é o replace value. Eu já vi pessoas aqui errarem nesse ponto, porque eu já vi pessoas que copiarem uma fórmula de uma etapa para outra e esquecer de alterar isso aqui, ó, text para value, certo? Se por acaso tiver texto aqui, ele não vai funcionar para substituição de valor, ok? A substituição aqui vai ser da mesma forma, certo? Vou utilizar um it. E quem é o it que ele vai fazer primeiro é dentro de total vendido. Então eu quero substituir total vendido, certo? E eu quero substituir por quem? Dou um it aqui também para ele avaliar cada linha da minha coluna e vai fazer a condicional. Se a coluna operação, que lá onde que tem dizendo se é venda ou operação, que é operação, for
igual a devolução me retorne menos total vendido. Caso contrário, else me retorne a própria coluna total vendido. Então, se a gente vai substituir total vendido, se a operação for igual a devolução, a gente vai negativar total vendido. Caso contrário, else deixar total vendido, certo? Nota que outro detalhe aqui, ó, a gente está utilizando, ó, a replace.replaceValue, certo? Na etapa anterior, tinha utilizado o texto. Se a gente por acaso utilizasse o texto aqui, essa substituição não iria funcionar, certo? Ela não iria rodar. Então tá, eu vou aqui dar um enter e veja aqui, ó, que ele já negativou. Venda, e quando é devolução, nessa linha 3, negativada, certo? Outro detalhe, se você notar, é que anteriormente a coluna total vendido, ela estava do tipo número, e agora ela está do tipo indefinido. Quando você faz uma substituição de uma coluna do tipo valor, certo? De tipo número, ela perde essa definição e você vai ter que redefinir qual é o tipo de coluna. Caso fosse texto, aí ela não iria perder essa definição. Como a gente viu em categoria, ele já continuou com o texto, certo? Então a gente vem aqui, altera número decimal e pronto, foi substituído. Se eu clicar lá em página inicial, fechar e aplicar, ele vai carregar. E agora aqui, ó, em devolução, ele já está apenas negativo. Então, o valor total de venda aqui é o valor líquido de venda menos devolução. Lembrando que dá para ser feito isso tanto em Power BI quanto no Excel. Espero que essa dica tenha lhe ajudado e qualquer dúvida, só mandar nos comentários.